Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Aqui mais uma vez, falando aqui da palavra de Deus, a palavra que salva, restaura, traz milagres e nos dá salvação, né? Que é o mais importante, né? Dizer para os irmãos que o nosso Jesus está aqui. Abre o seu coração, quebrante seu coração, porque Deus vai falar, meu irmão. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se abrir eu entrarei, sentarei, cearei com você e você comigo. Meu irmão, a porta é o coração. Abra seu coração, porque o mesmo Jesus do passado é o presente, é o futuro. Mesmo Jesus que fez milagres naquela época, Ele está aqui hoje e continua fazendo milagres, meu irmão. Continua fazendo milagres. E hoje nós vamos falar de uma grande mulher que buscou o seu milagre, né? Aquela mulher do fluxo de sangue. Está lá em Lucas capítulo 9, versículo 46. Quando você tiver um tempinho, veja aí na sua Bíblia, você que está me vendo pela internet. Lucas capítulo 8, versículo 46. Também quero dizer para os irmãos que tem um canal no YouTube, Sotero de Araújo Gomes, esse é o meu nome, Sotero de Araújo Gomes. Acesse esse canal, tem mais de 54 gravações pregando nas ruas, na igreja, levando a palavra de Deus. Esse Deus que me alcançou há 9 anos atrás. Eu e minha casa hoje servimos ao Senhor e não posso deixar de falar que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi aceitar Jesus. Meu irmão, indo para a palavra então, Lucas capítulo 8, versículo 46, disse-lhe Jesus: alguém me tocou. Meu irmão, a Bíblia Sagrada nos revela de uma certa mulher que há 12 anos, ela tinha uma hemorragia interna. E aquela mulher, a Bíblia nos revela que ela já tinha ido em vários médicos. Ela não era uma mulher qualquer, ela era uma mulher de posse, ela era uma mulher que tinha dinheiro, ela era uma mulher rica, e ela já tinha ido em vários médicos. Eu acredito que se fosse nos tempos de hoje, ela teria ido até os Estados Unidos para buscar a sua cura, não é mesmo? Porque a maioria das pessoas que tem dinheiro vai para outros países atrás de sua cura, vai para os Estados Unidos, vai para outros países, né? Mas bem não sabe que o mesmo Jesus que está lá também está aqui e cura do mesmo jeito, meu irmão. Então a Bíblia nos fala, meu irmão, que ela há 12 anos tinha aquele fluxo de sangue, aquela hemorragia interna, e que já havia ido em vários médicos, já havia gastado todo o seu dinheiro e não ficava boa, meus irmãos. A própria palavra de Deus nos diz que quanto mais ela tomava remédios, mais ela ficava doente. Ela ia para o médico, ia para o outro, e ninguém resolvia o problema dela. Mas ela ouviu falar de uma pessoa chamada Jesus de Nazaré, o Nazareno, que estou lhe apresentando hoje. Para você que está me vendo pela internet, e você que está aqui no Mercado do Peixe, aqui em Fortaleza, no estado do Ceará. Meu irmão, aquela mulher ouviu falar de Jesus. Meu irmão, porque aonde Jesus passava e passa, tem milagres. Aonde Jesus está, meu irmão, nunca mais é a mesma coisa. Algo acontece. Então ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar desse Jesus que cura, que restaura e que nos traz salvação. E o melhor de tudo, Ele nos dá a salvação eterna, meus irmãos. Porque a morte não é o fim, ela é o começo para uma nova vida. Eita, glória a Deus, aleluia. Quantos podem aplaudir o Senhor? Então aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus ia passar num determinado local. Meus irmãos,
A fé dela era tão grande que ela disse: se eu estiver lá, se eu apenas pegar nas vestes das roupas dele, eu serei curado. Eita, glória a Deus, meu irmão. Esse mesmo Jesus, eu quero dizer para você que ele está aqui hoje. Esse mesmo Jesus já fez grandes milagres na minha vida. E eu creio de que muitas pessoas que aqui estão ouvindo essa palavra, glória a Deus por isso. Meu irmão, e ela ouviu falar que Jesus ia passar nesse local. Mas a Bíblia também nos relata que ela não poderia estar nesse local, porque ela era uma mulher impura. E pelas leis da época de Israel, ela não poderia estar no meio das pessoas, ela não poderia sair para local nenhum. Ou seja, ela tinha que ficar isolada dentro da sua própria casa. Meu irmão, mas mesmo assim aquela mulher, ela foi pro tudo ou nada. Ela disse: não, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar nesse local, eu tenho que ver Jesus, eu tenho que falar com Jesus. Meu irmão, olha a fé que essa mulher tinha. Meu irmão, a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Meu irmão, tenha fé. Lá em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1 diz: o que é fé? A fé é a certeza e convicção de coisas que existem, mas que não se vê. Meu irmão, hoje as pessoas estão com muita pouca fé e muitos não têm mais fé, porque quer ver para quê? Crer. E a palavra de Deus é o contrário, é o mundo espiritual, o mundo invisível. As coisas acontecem no invisível. Meu irmão, então aquela mulher, ela tinha aquela fé, ela não poderia ir até aquele local, mas a Bíblia nos relata que ela foi, mesmo arriscando, meu irmão, ser presa, porque pelas leis de Israel, se ela fosse pega, pelas leis dos homens da lei, ela seria presa, mas mesmo assim ela foi àquele local. E quando chegou lá, meus irmãos, porque aonde Jesus está, tem milagre, meu irmão. E hoje tem milagre aqui, viu? Abra seu coração, que Deus vai fazer uma obra grande na sua vida, meus queridos. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que ela indo àquele local, chegando lá, tinha uma multidão, lotado de pessoas, umas pessoas encostando noutra, e ela poderia ter desistido, né, meu irmão? Mas assim ela não desistiu, meu irmão. Então, eu digo para você hoje, não desista de Jesus, não desista do seu milagre. Meu irmão, Jesus, Ele gosta de pessoas insistentes, pessoas que correm atrás do seu milagre, pessoas que não desistem, pessoas que oram, pessoas que buscam Ele na madrugada, pessoas que fazem jejum, pessoas que buscam, que lê a Bíblia, que diz: eu quero esse Jesus, eu quero esse milagre. Jesus, meu irmão, Ele gosta de pessoas insistentes, assim como eu, meu irmão. Pense no homem insistente, sou eu, por Jesus. Eita, glória a Deus, meu irmão. E ela não desistiu, ela tinha tudo para desistir. Chegando lá, ela enfrentou aquelas leis dos homens da lei, que ela não podia ir àquele local, que ela era impura, é como se fosse uma lepra, ela não podia estar no meio das pessoas. Mesmo assim ela foi, e chegando lá, teve outro obstáculo, meu irmão. A salvação, meu irmão, ela não é de graça, ela é pela graça, mas nós temos que se sacrificar e correr atrás. Meu irmão, aquela mulher, ela se sacrificou, ela se arriscou, ela foi àquele local, no meio da multidão. Mesmo assim ela entrou no meio da multidão. Eu creio que andando no meio da multidão, eu imagino ela ali andando, né, no meio daquela multidão, cansada, já perdendo aquela hemorragia, mas ela não desistiu, meu irmão. E a Bíblia relata, meus irmãos, que quando o Mestre Jesus passou os seus discípulos, ela tocou por trás das suas vestes. E a Bíblia revela, meus irmãos, que no mesmo momento ela foi curada. Mas o Jesus, indo com seus discípulos, naquele momento ele disse: alguém me tocou. E os seus discípulos disseram: Senhor,
como que o Senhor nos faz essa pergunta? Alguém me tocou? No meio dessa multidão, todo mundo passando, encostando um no outro, e o Senhor diz isso, alguém me tocou? Ele disse, não, essa me tocou diferente, essa me tocou, me tirou poder, essa foi diferente. Meu irmão, dá a entender que só aquela mulher no meio da multidão tinha fé, né? Não é verdade? Então, meus irmãos, e na realidade era, porque a fé, o crer e ser curado para acontecer o milagre, nós temos que ter uma fé e crer diferente, acima da média, né, meu irmão? Então aquela mulher tocou diferente, e ele disse, alguém me tocou, e ele voltou, meus irmãos, ele voltou, e quando ele voltou, ela com vergonha, né, no meio da multidão, que ela era uma impura, ela disse, nossa, eu toquei no Senhor, toquei no Mestre, toquei nele, que é santo, na santidade, e ela ficou ali, como se tivesse com medo, com vergonha, mas ela disse, eu lhe toquei. E ele disse, mulher, tão grande é a tua fé te curou. Eita, glória a Deus, meu irmão. Meu irmão, porque Jesus, ele cura através da nossa fé. Jesus nunca curou ninguém com a fé dele. Ele nunca disse, a minha fé te curou. Não, é a sua. Grandes milagres ele fez, como o cego de Jericó, como o paralítico, naquela mulher do fluxo de sangue. Mas o que é que acontece? Ele voltou até ela e disse, olha, tão grande é a tua fé te curou. Então, meus irmãos, Jesus até hoje faz milagres, meu irmão. Ele já me tirou o dia de uma depressão, do qual eu passei 8 meses indo ao médico, psiquiatra, psicólogo, a minha esposa me levando, ao médico, tomando remédio controlado, tomando remédio para dormir, 8 meses, meu irmão. E uma certa vez eu cheguei em casa e falei para minha esposa que eu não ia tomar mais nenhum comprimido daquele, porque eu servia a um Deus vivo, eu servia a Jesus de Nazaré, e ele me curou. Hoje eu estou aqui, meu irmão, era para me estar no fundo de uma rede, deitado numa cama, dopado, tomando remédio para dormir, para ficar quieto, porque na realidade, eu quero dizer para os irmãos, que remédio nenhum cura a mente, meus irmãos. Quem cura a nossa mente é quem sonda a nossa mente. Quem é que sonda a nossa mente? É Jesus. Deus sonda a nossa mente, a minha e a sua mente. Então só quem cuida da nossa mente é Jesus. Mas naquele momento eu determinei, mas quero dizer para os irmãos, aqueles que tomam seus remédios, aqueles que vão aos médicos, tudo convém de Deus, os médicos, os remédios, os laboratórios, não deixe de tomar o seu remédio, não deixe de ir ao médico. Naquele momento eu tive a minha fé. Eu fui curado pela minha fé. Não sei se a minha fé é igual à sua. Não sei se você tem a fé que eu tenho e tive naquele momento. Mas Deus me curou pela minha fé. E desde então, meu irmão, eu glorifico esse Senhor, que eu sou grato. E vou mostrar o testemunho, como eu vivi, como eu tomava os remédios. Pensava, meu Deus, o que está acontecendo? Nem eu mesmo entendi. Minha esposa falava comigo, eu ficava assim, parado. Ela dizia, Deus usou muito ela, né? Porque Deus mesmo, a gente passando um deserto, que eu creio que foi um deserto que eu passei, né? Deus testa a gente, irmãos. Ele testa a nossa fé, para saber se nós estamos mesmo com Ele ou não. Então hoje eu entendo que foi, né, um deserto. Então Deus o tempo todo deixou pessoas próximas de mim. A minha esposa cansou de me dar a palavra. Ela disse, rapaz, você pregava para as pessoas, você falava de Jesus aonde você chegava, você está numa situação dessa, o que está acontecendo? E eu ficava só calado,
mostrando graça. Usou grandes amigos, né, que me levassem a psicólogo, a psiquiatra. Eu cheguei ao psiquiatra, tomei remédios por quase 8 meses, né. Mas está aqui o remédio, vou mostrar para vocês. Esse é o remédio que eu estava tomando. As caixas de remédio aqui, né. Eu tomava remédio para dormir, né. Totalmente me dopei mesmo de remédio mesmo, né. Mas eu quero dizer a vocês que nunca Jesus me abandonou. Ele botou pessoas para me levar, amigos para me levar no médico. Tinha carro, não tinha nada. Meus líderes de célula, né? Meu amado irmão da célula, irmão Wanda. A minha apóstola, ela sempre também me deu um apoio, sempre fez orações, sempre conversava comigo. Então, meus irmãos, eu quero dizer para você que Jesus ainda cura, que Jesus faz milagres e que Jesus ainda dá salvação e quer lhe levar para o céu. Meu irmão, eu quero dizer para você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. É o que ele próprio diz lá em João capítulo 14, versículo 6. Veja lá na sua Bíblia. O próprio Jesus hoje está aqui, meu irmão, através da minha vida. Ele está falando, não sou eu. Ele apenas está me usando aqui, está usando a minha boca para falar para você. Jesus continua vivo do mesmo jeito, meu irmão, e ele continua fazendo milagres e trazendo salvação. Meu irmão, quando você tiver um tempinho, veja lá. Quando você tiver um tempinho, veja lá em Lucas capítulo 8, versículo 46, essa história linda da mulher do fluxo de sangue. Meu irmão, glória a Deus pela vida de cada um, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e até outro dia, fique com Deus.